Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 19 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta semana nós vamos continuar aí falando no tema escatológico. Vamos concluir o livro de Apocalipse. Hoje capítulo 21, amanhã o 22. E aí na sequência vamos falar do livro apocalíptico ou livro profético, mais profético do Antigo Testamento, que é Daniel. Então a gente vai dar sequência aí nesse assunto, lendo então o livro de Daniel. Mas hoje vamos de Apocalipse 21, mas também quero indicar de maneira muito direta a leitura dos Salmos. Nós estamos fazendo isso, 2 Salmos e um capítulo de Apocalipse, hoje Salmo 81, 82, inclusive eu vou citar o Salmo 81 aqui, porque os Salmos também são proféticos em muitos casos. Bom, Apocalipse 21, 1 começa assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Por isso o tema do devocional é Novos Céus e Nova Terra. O capítulo 21, ele pode ser dividido aqui facilmente em 2 grandes blocos. O primeiro bloco, do versículo 1 até o versículo 8, ressalta ou destaca o surgimento, então, dos novos céus e nova terra. A partir do versículo 9, ele vai descrever como será a nova cidade de Deus, que vai centralizar, o que será o centro dessa nova existência. Então você divide aí o capítulo, você vai poder perceber isso claramente. A primeira parte descreve de maneira geral e a segunda parte especifica a cidade, a nova Jerusalém, a cidade de Deus. Bom, nessa nova existência nós vamos ter algumas coisas. Primeira coisa que essa nova existência vai contar: pecadores impenitentes ficam de fora. O versículo 8 diz assim: Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Antes de você se apavorar aí, fique tranquilo em certa medida, porque esses são aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. E durante o livro de Apocalipse a gente viu isso várias vezes. Mesmo diante das severidades dos julgamentos de Deus, homens continuaram com seus corações duros. O que não é o caso dos eleitos. Os eleitos, eles são, por ação do Espírito Santo, arrependem-se dos seus pecados e por isso são perdoados em Cristo Jesus. Mas aqueles que não fazem isso, aqueles que não se arrependem dos seus pecados, eles deverão então pagar pelos seus crimes. E aí isso vai ser cobrado de maneira muito severa da parte de Deus. Esse cristianismo moderno, né, que pinta ali um Deus que não seria capaz de fazer tal coisa, não encontra respaldo nas Escrituras. Esse cristianismo moderno meio macio, assim, meio suave, né? Não encontra muito respaldo nas Escrituras, é isso que a gente vê. Bom, agora isso tem uma aplicação para mim e para você, tá certo? Deus vai fazer isso num tempo futuro, mas o que significa para hoje? Isso pode nos ensinar pelo menos 3 coisas rápidas aqui. Primeiro, não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Um crente verdadeiro, ele sabe que essa é uma brincadeira que ele não deve fazer. É literalmente uma roleta russa. Quem conhece a brincadeira da roleta russa, o indivíduo põe lá as balas no revólver, gira ali não sei como é que chama aquele negócio que as balas ficam, né? E depois atira. Ele põe uma só, gira e depois atira, para ver se na sorte ele acaba não morrendo, né? Mas é de fato uma brincadeira que eu não acho que deveria ninguém fazer, né? Aliás, acho não, com certeza ninguém deveria fazer. Mas a gente faz isso com o pecado às vezes. A gente brinca de roleta russa com o pecado. A gente fica admirando ou admitindo o pecado como se ele não tivesse consequência. E o texto aqui mostra sim que o pecado tem consequências. Segunda coisa sobre o pecado é não ignorar seus efeitos.
às vezes nós pensamos assim, isso não tem problema, isso só impacta a mim mesmo, não impacta ninguém mais, uma mentirinha não tem problema, uma imoralidade sexual não tem problema, fazer sexo assim não tem problema, fora da aliança do casamento, enfim, nós começamos a ignorar os efeitos do pecado. Não faça isso, é uma atitude que pode ser perigosa e aqui o texto está falando exatamente sobre isso. E o terceiro ponto aí é não zombar de Deus. Esse talvez seja o ponto mais importante. Aqueles que não conseguem perceber que Deus deve, por sua justiça, punir os pecados, aqueles que pintam um Deus aí que é meio, como eu disse, né, meio macio, meio suave, eles estão zombando de Deus, porque Deus ele se auto-intitula como o juiz de toda a terra. A Bíblia chama ele desta maneira, o juiz de toda a terra. E nós não podemos zombar de Deus. Deus ele pode fazer o que ele quiser e ele faça as coisas como ele quer por causa da sua sabedoria, pela sua graça e misericórdia, mas também por causa da sua justiça. Bom, primeira coisa então aí, os pecadores impenitentes ficam fora. Nessa nova existência também, Deus habitará com o seu povo. Olha aí o versículo 3 do capítulo 21. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, o que acontecerá aqui é que a comunhão de Deus, né, o repartir de Deus com os homens, que hoje é provisório e limitado, que hoje tem um alcance, mas não todo, não pleno. Nós temos comunhão com Deus e essa comunhão ela não é porque nós oramos, lemos a Bíblia ou coisas afins. Não. Nossa comunhão com Deus é garantida por Jesus. Mas essa comunhão, ela ainda não é total. Ela é provisória. Efésios vai dizer que nós temos apenas um pequeno pagamento, ali, uma pequena parcela. Mas isso vai ser completo quando Deus restaurar todas as coisas. E aí essa comunhão, esse repartir entre Deus e os homens será completo. Deus habitará no meio de nós. Jesus, em corpo físico, habitará no meio dos homens. E aqui nós temos algumas verdades que estão contidas nesta expressão, algumas verdades que estão contidas aqui nessa promessa de Deus. A primeira é que a existência nessa terra será refeita. Existe um conceito entre muitos cristãos de que os salvos vão viver nas nuvens com os anjinhos tocando harpa, né? Inclusive tem aquela maneira chula e vulgar de tratar o céu como se fosse um lugar monótono, ruim. E o inferno, sim, é um lugar de festa, cerveja, churrasco, sexualidade. E o céu é aquele lugar monótono, de harpinha e tudo mais. Mas não é isso que a Bíblia promete para os crentes. A Bíblia diz que os crentes viverão nessa terra, vão morar nesta terra refeita, completamente refeita dos efeitos do pecado. Uma criação perfeita. Uma terra perfeita, onde eles viverão aqui e nesta terra a presença de Deus estará no meio deles. Então, essa história de monotonia no céu, né, tocando anjinhos, tocando harpinha, isso de fato não existe. O que nós vamos ter sim é a criação de Deus totalmente refeita. Outra coisa que acontecerá, né, assim que essa realidade for estabelecida, é que a sensação de abandono vai ser completamente retirada. Essa sensação, às vezes, que nós sentimos, mesmo os convertidos, né, de que estão longe de casa, ou de que estão, de alguma forma, né, desagradando a Deus, essa sensação de que, às vezes, estamos abandonados, solidão e tudo mais, que pode permear o nosso coração de tempos em tempos, isso vai ser completamente extirpado. Por quê? A presença de Deus, a presença
que estava com Adão no paraíso, essa mesma presença estará conosco aqui na terra também. Deus estará o tempo todo com o seu povo, em comunhão perfeita com o seu povo. E o terceiro desdobramento aí desse habitat de Deus é o que está escrito aqui no Salmo 81, por isso disse para ler o Salmo 81 hoje, que ele é maravilhoso. Salmo 81 do 13 até o 16. Olha só o que Deus fala aqui. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo, com o mel da rocha, eu os satisfaria. Então, aqui é uma promessa de que se Israel obedecesse plenamente, Deus então os abençoaria, retirando todos os seus inimigos, mas também os abençoando com toda a bênção, prosperidade. Ali ele usa, o melhor do trigo, o melhor do mel, para dizer que Deus abençoaria esse povo. Essa promessa, óbvio, ela se cumpre em parte em Jesus, mas existe um cumprimento futuro, que é quando essa bênção será plena na restauração de todas as coisas. Primeiro, pecadores impenitentes fora. Segundo, Deus habitaria com seu povo. Terceira realidade dessa nova existência: os efeitos do pecado serão completamente desfeitos. Versículo 4 do capítulo 21 diz assim: ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Tudo o que o pecado destruiu será refeito por Deus. Aqui o que a gente vê é exatamente o oposto do que é o pecado. Enquanto no pecado os nossos olhos são cheios de lágrimas, a morte, a tristeza, a dor, o choro, o pranto, é uma realidade, nós sabemos disso. Na nova existência de Deus, isso não acontece mais. Os crentes viverão, primeiro, em um reino de paz e prosperidade, desfrutando de saúde plena e do governo justo de Deus. Então, essas são as realidades futuras que aguardam os crentes. Uma vez alguém me disse: pastor, eu posso ir numa cartomante para ler o meu futuro? Eu falei: primeiro, não, porque é pecado, né? O Senhor condena isso. Mas não é só uma questão de pecado, é uma questão de lógica, uma questão que não faz muito sentido um cristão ir numa cartomante, já que o seu futuro está descrito na Bíblia. Para que ele faria isso? Ele já sabe o seu futuro. Esse é o nosso futuro. Agora, e aí é a moral da história. Você pode estar pensando: pastor, isso aí são coisas que vão acontecer lá na frente. Hoje eu tenho as minhas dores aqui, os meus prantos, os meus choros, né? Ainda não, isso não acontece ainda, isso vai acontecer. Então, eu preciso de uma palavra para hoje, a coisa está quente hoje, né? E não no futuro. E essa é a moral da história. Os crentes podem receber uma prévia do que acontecerá no futuro breve. Nós podemos, e o Senhor nos desafia a orar e a buscar, já nesse tempo atual, ainda com a terra e a criação sobre os efeitos do pecado, nós podemos buscar parte dessas bênçãos e também pedir ao Senhor, através das nossas orações, que parte dessas bênçãos já se manifestem agora. Então você pode fazer isso, você deve fazer isso. E mais, como eu disse, Efésios afirma que Deus nos dá como se fosse uma primeira parcela dessa realidade futura. Então, de alguma forma, nós já desfrutamos disso aqui. Tudo que eu falei aqui, nós já podemos desfrutar. Nós já podemos desfrutar de um reino de paz. A sensação de abandono, de solidão pode ser desfeita. Nós podemos já ter convicção de que nós somos amados e aceitos por Deus. Nós podemos ter a convicção de que somos adotados como filhos dele. Aqueles que estão em Cristo já começam a desfrutar parte desta promessa futura. E esse é o nosso desafio, já começar a desfrutar desta parte do futuro aqui agora. Tudo isso que eu falei, nós já podemos viver em alguma medida e podemos clamar ao Senhor
pedir ao Senhor que, se não estamos vivendo isso, que o Senhor nos dê condições de viver isso. Parte de ser do reino é exatamente poder desfrutar do reino, ainda que o reino ainda não esteja plenamente implantado na terra. Então, a moral da história é essa. Os crentes podem receber uma prévia do que acontecerá no futuro breve. Isso deve estimular a nossa devoção e nos encher de esperança. Nossa esperança não está na próxima eleição, nem no crescimento da economia, nem nos grandes avanços da ciência em relação à medicina. Tudo isso é muito bom, tudo isso é maravilhoso. Contudo, nós podemos afirmar que tudo isso é apenas uma amostra daquilo que virá no futuro breve. Bom, desafio do Léo, então, para começar essa semana, qual é o desafio nosso, a aplicação final aí? O desafio é começar a viver o reino de Deus agora. Nós podemos fazer isso. Ainda que vamos experimentar essa tensão entre o já, mas o ainda não, né? Então vamos ver ainda choro, dor em alguma medida, pranto, tristeza, alguma medida de morte, mas já desfrutamos, por exemplo, de esperança que outras pessoas não têm. Então esse é o nosso desafio, o desafio para a gente começar e começar muito bem esta semana. Tá certo, meu povo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então, se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E eu, como gosto de fazer, né? Esqueci de mencionar, como gosto de fazer toda segunda-feira, eu gosto de iniciar a nossa semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um aviso importante. Hoje, às 20 horas na Igreja Nave, nós temos o nosso Nave Talk. O que é isso? É o momento ali que nós vamos conversar sobre a palavra que foi ministrada ontem no nosso culto. A gente vai discutir um pouco desta palavra. Então eu te espero hoje às 20 horas na nossa Igreja Nave para juntos conversarmos sobre a palavra, tá bom? Deus abençoe. Ótima segunda-feira para todos. Ótima semana. Fiquem com Deus.